Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Leci Setúbal e Paulo Renato, para o estudo do Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Estamos de volta, caríssimos ouvintes, com o estudo do Livro dos Médiuns, capítulo 14. Estamos ainda com o título de Médiuns Curadores, o item é 176. Nós, Leci e eu, havíamos começado esse estudo da vez passada e fizemos alguns comentários a respeito dos médiuns de cura. Lembramos que os médiuns de cura sempre existiram, mas não com esse nome, porque a expressão médium foi cunhada por Allan Kardec e ela designa intermediário, diz daquele que é intermediário entre o mundo físico e o mundo espiritual. Então, quando falamos de médium, estamos naturalmente falando dessa possibilidade de comunicação com o mundo espiritual. Possibilidade essa que, para muitos, são conscientes, têm ciência perfeita de que estão em comunicação com os benfeitores espirituais, com espíritos amigos ou não amigos, que no momento estão na esfera espiritual, mas esses é que Kardec coloca como médiuns no sentido, repito, de intermediários, mas na qualidade de intermediários nós tivemos vários médiuns, repito, sem que essa expressão existisse, mas tivemos vários médiuns no chamado Antigo Testamento, na lei antiga. Os grandes profetas eram médiuns porque se comunicavam com seus instrutores, com seus benfeitores, e graças a ele nós tivemos as leis mosaicas, os 10 mandamentos, que se tem por tradição que foi escrito pelo dedo de Deus lá na tábua de pedra, mas nós sabemos que isso se deu graças à mediunidade de Moisés, que era um grande médium de efeito físico, e através aí do fenômeno próprio para esse fato produzido pelos benfeitores encarregados de trazer aqueles 10 mandamentos como nós conhecemos sendo a primeira grande revelação para a humanidade. A segunda foi Jesus e a terceira é a doutrina espírita. Essa é a nossa convicção, porque Jesus Cristo disse que mandaria à terra um novo Consolador depois que ele partisse, e que esse Consolador ficaria conosco até a consumação dos séculos. Quer dizer, se o Consolador fosse uma pessoa, um indivíduo, naturalmente ele não poderia ficar encarnado por muito tempo, porque a vida na Terra, a existência na Terra é muito curta. A única forma de um ensino ficar eternamente conosco é se esse ensino for uma doutrina, estiver registrado como uma doutrina. Então falávamos dos médiuns curadores. Nós vimos que esses médiuns nos dias de hoje são raros, ao menos nós não temos notícia de tantos médiuns como se tinha na própria época de Allan Kardec. Falávamos também que as bezedeiras, as rezadeiras eram, mesmo que assim não se considerassem, eram médiuns de cura, né? Nós vimos também que nas próprias tribos indígenas tem-se médiuns de cura, os pajés, que têm orientação espiritual, e a Leci deu muitos exemplos de médium de cura no seu ambiente familiar, e me parece que ela ficou de nos trazer mais alguns exemplos no estudo de hoje. Mas antes de tudo, antes de nós continuarmos, desejamos a todos nós a bênção de Deus, a inspiração necessária para a nossa compreensão, para os nossos estudos,
Então, que Deus nos abençoe em mais esse estudo. Então, iniciando os nossos estudos de hoje, nós agradecemos por todos que estão aqui, a todos os queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Então, como Paulo Renato me fez o pedido de relatar alguns casos que são peculiares à minha família. E como eu já havia dito, na minha família existiram alguns casos sui generis com relação à mediunidade, principalmente a mediunidade curadora, porque a minha tia, uma das minhas tias, né, foi uma médium muito conhecida aqui na região, que é a região de Bangu, né? Aqui no Rio de Janeiro, e que ela era uma médium curadora, e que o espírito que se utilizava, que atuava através dela, se chamava Irmão Cruz, e assim ele se designava por algum motivo, né? E ele dizia, né, na verdade, que ela era necessário que ela fizesse esse trabalho. Há pouco tempo, até conversando com o Paulo Renato, eu falei para ele que uma prima minha, exatamente a filha desta minha tia, me falou, né, numa conversa, que o Irmão Cruz havia dito que a minha tia, que era a médium, havia sido em outra encarnação uma médica, né? Então isso vem conjugar com a ideia de que realmente nós precisamos ter médiums que tenham ligação com aquilo que ela está fazendo. Com certeza isso foi uma oportunidade dela no trabalho. Aqui nesta encarnação foi uma mulher dona de casa, mãe de 5 filhos, sem cultura acadêmica nenhuma, com muitas dificuldades econômicas, com muitas dificuldades familiares. Inclusive de aceitação, pelo que você falou do próprio esposo, né? Porque o marido dela, que na verdade ele sim era meu tio, que era irmão da minha mãe, mas ela era como se fosse uma tia assim, foi uma tia muito querida, porque ela desempenhou uma tarefa muito grande, não só com pessoas desconhecidas, mas principalmente dentro da minha família, né? Então, ela socorria através do Irmão Cruz, que era o espírito médico que vinha através dela. Ela era uma médium que receitava alopatia, ela não era homeopata. Isso aqui é interessante, que a maioria dos médiuns receitistas são homeopatas. A sua tia era diferente, inclusive complica mais aí, né? Exatamente. Porque a alopatia, ou numa prescrição errada, pode matar de imediato, né? Causar um dano mais grave. Inclusive minha mãe teve uma situação bastante interessante com relação a isso, porque o Irmão Cruz havia receitado uma injeção para mim, porque eu fui uma criança com bastante dificuldade na área da saúde na infância, e ele receitou uma injeção que era para ser aplicada a mim, e teria que ir numa farmácia para fazer a aplicação. E nesse dia que minha mãe foi me levar na farmácia, era o dia 7 de setembro. Na época, há 50 anos atrás, 7 de setembro se fechava tudo, pelo menos aqui, né, o comércio nessa minha área aqui de Bangu, fechava tudo, porque a coisa mais importante era o desfile escolar, o desfile até mesmo de alguns quartéis dessa área aqui. E ela, desesperada para fazer a aplicação da injeção, porque eu estava passando mal, ela procurou várias farmácias na localidade, não conseguiu achar, ela ficou em desespero, não conseguia passar, porque toda a movimentação, tudo fechado por conta do desfile, ela ficou desesperada, voltou
à casa dessa minha tia para falar com o irmão Cruz que ela não estava conseguindo aplicar a injeção. Até que a minha tia se concentrou, né, na prece e pediu ajuda ao irmão Cruz. O irmão Cruz se manifestou e disse a ela que ele havia feito ela retornar ali porque havia um erro na dosagem da receita. Portanto, talvez pudesse prejudicar a minha saúde. Por uma má filtragem dela mesmo na qualidade de médium. Exatamente, talvez ela tivesse passado alguma coisa, algum erro, né? Na hora de filtrar a mensagem. Ele detectou isso só depois e fez com que ele que criou, ele falou ainda, agora estou lembrando melhor, ele criou o embaraço. Ele criou um embaraço para que ela não conseguisse não efetuasse a aplicação da injeção. E ele intuiu ela de retornar, porque ele precisava trocar a injeção. Então a gente vê a medida, né? A gente vê como os espíritos atuam no momento em que nós estamos sendo socorridos. Eles também interferem quando há algum erro. Por isso também a gente deve entender a importância de que muitas vezes aquilo que a gente pensa que está dando errado, não está dando errado, está dando muito certo, porque os espíritos sabem o que eles estão fazendo. Muitas vezes é uma cirurgia que a gente tem que fazer e que naquele dia não pode adiada, ser, né? Adiada, não pode ser realizada. Às vezes é um remédio que você não encontra. Nem tudo que nós não conseguimos é uma negativa. Nem todo embaraço é um empecilho. É um empecilho. Na verdade, pode ser um recurso para uma ajuda maior. É isso. Então, determinadas situações que a gente conta isso com muito prazer, no sentido de demonstrar que o amparo espiritual é muito grande. O amparo espiritual que nós recebemos nos momentos de dificuldade, principalmente nos momentos de dor, de sofrimento, de doença, é muito grande. E naquela época era fácil de detectar porque nós tínhamos esses tipos de médium, curadores, que estavam ao nosso lado. Até citei para o Paulo Renato também, que eu tinha uma outra tia que também era médium, curadora, porém ela era uma médium curadora e receitava a homeopatia. Ela, contudo, não continuou porque a questão da mediunidade é uma questão muito complicada para algumas pessoas. Exige renúncia, né? Exige renúncia, dedicação, estudo. As pessoas buscam o médium a qualquer hora do dia, exatamente, da noite. Então você tem que renunciar ao seu tempo, renunciar ao seu descanso. Então, ela infelizmente, ela não deu conta e não deu continuidade a esse trabalho tão bonito. Infelizmente, ao final da vida, ela queria retornar, mas não teve mais tempo para isso. Desencarnou, né? Veio a desencarnar. E acredito que se ela se empenhar no mundo espiritual, provavelmente ela possa conquistar novamente esse dom, né? Mas isso é para a gente mostrar que na nossa vida, com médium curador ou não, nós temos sempre o acompanhamento dos amigos espirituais. Com os médiums curadores naquela época era muito mais fácil, né? Porque nós conseguíamos detectar, os espíritos nos falavam, nos ajudavam o tempo todo. Hoje em dia é bem mais difícil, mas, como eu falei, existem outras situações na qual nós podemos também receber esse amparo dos amigos dos amigos espirituais. Mesmo não tendo um médium curador ao nosso lado, mesmo não tendo um espírito médico desencarnado que está ali fazendo um receituário para nós. Né?
E é interessante que isso que você falou mostra que o médium não é infalível, que ele pode e normalmente interfere na mensagem. Exatamente. Naquilo que ele está filtrando do pensamento do espírito comunicante. Mas que quando essa filtragem vai causar prejuízo a alguém, digamos, o espírito comunicante, ele pede que seja corrigido aquilo que foi dito, aquilo que foi escrito, que foi recomendado. Então, os espíritos benfeitores estão sempre alerta no sentido de nos dar ajuda que nos seja necessária. Lembrando que não é necessário, que pode ficar parecendo que se nós não tivermos um médium ao nosso lado, isso não vai acontecer. Muito pelo contrário. Isso acontece de qualquer forma, de uma maneira ou de outra. Lógico que com um médium curador do nosso lado, um espírito como o Irmão Cruz, fica muito mais fácil. Mas os espíritos atuam de qualquer forma, de uma maneira ou de outra. Onde eles encontrem campo para se fazerem úteis, eles vão se manifestar, vão estar sempre ali com a disposição de ajudar. Mas nesse início, vamos reler esse início do item 176 para a gente dar continuidade. Na vez passada nós lemos tão somente o início dele. Diz assim: eis aqui as respostas que nos deram os espíritos às perguntas que lhes dirigimos sobre este assunto. Primeiro, podem considerar-se as pessoas dotadas de força magnética como formando uma variedade de médiuns? Segundo, entretanto, não há que duvidar, isto é, as pessoas dotadas da força magnética podem ser consideradas como uma variedade de médiuns, como diz aqui os espíritos. Entretanto, o médium é o intermediário entre os espíritos e o homem. Ora, o magnetizador, aurindo em si mesmo a força de que se utiliza, não parece seja intermediário de nenhuma potência estranha. Isso são 2 itens levantados por Kardec. E os espíritos respondem: é um erro. A força magnética reside sem dúvida no homem, mas é aumentada pela ação dos espíritos que ele chama em seu auxílio. Se magnetizas com o propósito de curar, por exemplo, e invocas um bom espírito que se interessa por ti e pelo teu doente, ele aumenta a tua força e a tua vontade, dirige o teu fluido e lhe dá as qualidades necessárias. Terceiro item levantado por Kardec. Há, entretanto, os bons magnetizadores que não creem nos espíritos. Resposta dos benfeitores: pensas então que os espíritos só atuam nos que lhes creem dos que creem neles? Os que magnetizam para o bem são auxiliados por bons espíritos. Todo homem que nutre o desejo do bem o chama sem dar por isso, do mesmo modo que pelo desejo do mal e pelas más intenções chama os maus. O item 4 levantado por Kardec: agiria com maior eficácia aquele que, tendo a força magnética, acreditasse na intervenção dos espíritos? Resposta: faria coisas que considerarias milagre. Quer comentários? Sim, é interessante aqui, né? Agiria com maior eficácia aquele que, tendo a força magnética, acreditasse na intervenção dos espíritos? Resposta: faria coisas que considerarias milagre. Então, aquelas situações que nós consideramos como milagre são exatamente essas situações que ele cita aqui, né? Quando a pessoa, ele diz assim: agiria com maior eficácia aquele que, tendo a força magnética, acreditasse na intervenção dos espíritos. Então, aquele que acredita na intervenção dos espíritos, que no momento de atuar, faz uma prece,
pensa em Deus, pensa em Jesus, com certeza esse terá uma eficácia muito maior, né, no momento da cura. Então, é necessário que a gente entenda que esse tipo de mediunidade, como qualquer outro, não tem total envolvimento com o espiritismo. Qualquer pessoa pode ter essa mediunidade, essa força magnética, porém, aquele que entende que a sua mediunidade pode curar a outra pessoa, mas ela entende que necessita do apoio de Deus, o apoio dos amigos espirituais, o apoio de Jesus naquele momento, com certeza ele vai efetuar provavelmente atitudes, acontecimentos que você pode considerar como milagres, verdadeiros milagres. É o que ele diz aqui: se magnetizas com o propósito de curar, por exemplo, e invocas um bom espírito que se interessa por ti e pelo teu doente, ele aumenta a tua força e a tua vontade, dirige o teu fluido e lhe dá as qualidades necessárias. Quer dizer, o médium, ele tem a força fluídica necessária para que os benfeitores espirituais manipulem essas energias, que Kardec chama de fluido vital. Eles manipulem essas energias e deem a ela a qualidade necessária para efetuar a cura ou alívio da doença. E quando a pessoa magnetiza, quando a pessoa se predispõe a auxiliar, por exemplo, com a imposição das mãos, sem acreditar nos espíritos, nos benfeitores espirituais, mesmo aí, sem essa crença, mas dotada essa pessoa da boa vontade, do desejo de auxiliar, esse desejo de auxiliar é uma invocação dos espíritos bons que vão aumentar a força dela. Exato. E dar as qualidades, dar aos seus fluidos a qualidade necessária para que eles se tornem elementos de cura ou de alívio. Quer dizer, o que fica claro aqui é que a fé, como disse Jesus, se tiver de fé, podeis movimentar uma montanha do lado para o outro. E nós temos no próprio livro A Gênese, no capítulo 15, quando fala sobre os milagres de Jesus, ele diz que de todos os fatos, de todas as narrativas de Jesus, o que ficou mais claro, mais patente, que impressionou mais o povo, foram as curas. E até hoje são elas que atraem pessoas à casa espírita. Muitas buscam somente a cura, infelizmente. É a cura do corpo. Do corpo. Quando deveríamos, pela cura do corpo, encontrar a cura da alma. Porque muitos dos que procuraram Nosso Senhor Jesus Cristo à sua época, encontraram a cura do corpo e logo depois procuraram no seu evangelho a cura da alma. Porque o corpo, embora curado, volta a adoecer amanhã ou depois. É necessário que a cura seja efetiva, que ela se dê no próprio espírito que adoece e gera a doença no corpo físico, transfere essa doença espiritual para o corpo físico. A Alessi já está me sinalizando aqui, dizendo que o nosso tempo acabou, mas passou muito rápido, 25 minutos do nosso estudo. Então ficaremos devendo aí aos ouvintes maiores comentários a respeito desse tema. Na semana que vem, provavelmente nós vamos terminar esse item 176, claro que ainda trazendo outros tantos comentários aí enriquecidos pela Alessi, pela sua experiência de família. Agradecemos a Alessi, agradecemos aos ouvintes, desejando a todos saúde e paz. Que a todos tenhamos muita paz, hoje e sempre. Deus nos abençoe. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração
a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Amaury Santos e Astênio Oliveira, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 a 1868. Olá, amigos, irmãos, estamos mais uma vez aqui para estudarmos a Revista Espírita de 1858 a 1868. Eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira. Lembrando a vocês, sempre colaborem, né? Pega um irmão, um primo, um amigo que também curte o Clube da Fraternidade, né? Para colaborar com o Clube da Fraternidade pelo telefone 3386-1422, 3386-1422. Com qualquer quantia vocês podem colaborar, ok? Vamos começar agora, eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira, a estudarmos o tema. Aonde nós paramos, Astênio? Paramos na História de um Danado, na Revista Espírita de fevereiro de 1860. A gente já está há 2 programas estudando a história de um danado, porque ele é danado mesmo, né? Ou era danado. Danadinho. Mesmo. É, danadinho. Então, nós estávamos vendo na reunião anterior que esse espírito danado, né, que criava graves problemas numa casa perto da cidade de Castelnaudary, ele estava sendo evocado na casa de um casal espírita, né, médiuns, e estavam fazendo a ele uma série de perguntas. Ele só conseguiu conversar com esse espírito depois que eles começaram a orar diariamente por ele, né? Então, no nosso último programa, a pergunta que havia sido feita a esse espírito, né, lá na casa desses médiuns foi assim: sabes muito bem que se falamos disto, quer dizer, que eles estavam tentando que ele informasse o que se passou lá em Castelnaudary, né, onde ele cometeu o crime. Na verdade, a gente vai ver, ele cometeu mais de um crime, né? E aí ele diz para não falar isso, porque isso não seria generoso, e aí eles insistem dizendo: sabes muito bem que se falamos disto é com vistas a poder esclarecer a tua posição e não a agravá-la. Assim fala sem temor, como foste levado a cometer esse crime. Aí ele responde: um momento de alucinação. Então, como se ele tivesse enlouquecido momentaneamente, em razão disso ele teria cometido um crime. E aí eles perguntam: houve premeditação? Não. Né? Então, quer dizer... Houve um momento de loucura, né? Quer dizer, mas a gente vê que eles desconsideraram a informação dele de que era um momento de alucinação, né? Porque era só uma... perguntaram novamente. E perguntaram: houve premeditação? Porque se há premeditação, não é alucinação. Impensado, né? Aí ele responde: não, olha só, ele disse que não houve premeditação, estava mentindo, né? A gente vai ver mais à frente. Aí dizem a ele, aqueles foram objetivos: não pode ser verdade. Quer dizer, como se dissesse assim: você está mentindo, né? Não pode ser verdade. Teus sofrimentos provam que és mais culpado do que dizes. Já sabes que só pelo arrependimento poderás suavizar a tua sorte, e não pela mentira, né? Então, não minta pra gente não, senão a gente não pode te ajudar, né? A pena vai se agravar. Vamos ser franco. Foi claro. um estímulo, né, claro, a ele, né? Aí ele fala assim: bem, já que é preciso, seja, então se conformou, vou parar de mentir, né? Aí perguntam a ele: foi um homem ou uma mulher que mataste? Ele diz: um homem. Que pelo menos o que estava incomodando mais a ele nesse momento, sim, era a morte de um homem, e esse um homem aqui não era o senhor D aqui, não era esse que morreu de susto, não, né? Foi um homem ou uma mulher que mataste? Ele fala: um homem. Como causaste aí eles, como se eles não tivessem considerado de imediato que ele tinha matado um homem,
E aí voltaram cá no Sr. D, que foi a morte mais recente dele, né? O tal que morreu de susto. Aí pergunta, como causaste a morte do Sr. D? Aí ele fala, apareci-lhe visivelmente, e me encontrava de tal forma horrendo que minha simples visão o matou. Né? Agora, obviamente... Deve ter sido um infarto, uma coisa assim, se assustou com aquele... Agora, com certeza, se perguntasse a ele como é que ele fez para aparecer visivelmente, ele nem saberia. O fato é que ele conseguiu aparecer visivelmente. De algum modo, como se ele se materializasse, né? Exatamente. Né? Bom, aí pergunta, fizeste-o de propósito, essa de aparecer visivelmente? Ele responde, sim. Mas aí ele fez de propósito o aparecer, né? Ele não fez de propósito. Não premeditadamente para matar o rapaz. Que ele poderia matar ou não, né? Sim. Dependia da saúde do Sr. D aqui. Aí ele responde, por quê? Né? Que ele fez de propósito, por quê? Ele disse, ele quis me desafiar, e eu ainda faria outro tanto se me viesse tentar. Né? Então, a gente não deve, no trato com os espíritos inferiores, obviamente, a gente não deve ser metido achando que a gente é bambambam, né? Isso. Eles podem querer demonstrar a gente que a gente não é bambambam, não. Né? Então, uma certa dose de humildade... A nossa fragilidade. Né? Uma certa dose de humildade faz muito bem no trato com espíritos inferiores. Bom, então ele quis me desafiar e tal. Aí o senhor Hugo pergunta a ele, se eu fosse morar naquela casa, tu me farias mal? Né? Então tá falando assim, você fará mal a qualquer um que for morar lá? Então, por exemplo, se eu for morar, você me faria mal também? Iria aparecer nessa condição, me dar bofetada, né, esse tipo de coisa? Ele responde, não, certamente, tens piedade de mim e me desejas o bem. Isso é lindo, né, cara? Porque a gente aprende, que, como dizia Jesus, quem tem olho de ver, que veja, né? Exatamente. Então, isso é lindo, porque um espírito nessa condição, extremamente rude, embrutecido, dizer que não faria mal a quem deseja bem a ele. Né? Então, isso aí é uma regra universal, né, para nós aprendermos a não desejar mal a ninguém. Sim. E perguntam, o senhor D morreu instantaneamente? Quer dizer, morreu na hora, foi só te ver e morreu? Ele fala, não, foi tomado pelo medo, mas não morreu senão 2 horas depois. Então ele mesmo informa que o senhor D pode ter sido até hospitalizado e tal, né, e morreu depois. Por que te limitaste a dar uma bofetada no senhor D filho, né? Então o senhor D teve a visão e morreu. O filho do senhor D, que é o D filho, ganhou a bofetada, pancada, e depois foi embora. Depois se programou pelo menos para sair, né? Sim. Aí ele responde, era demais ter matado 2 homens. Então quer dizer, nesse momento, né, já depois de 200 anos de sofrimento, ele já se limitou a dar uma bofetada. Interessante, uma bofetada já é um avanço, né, cara? Né? Já se deu por satisfeito dando uma bofetada. Aí vem na 5ª sessão, foi em 16 de dezembro de 1859. E nessa 5ª sessão, as perguntas foram dirigidas a São Luís. Aqui não está muito claro se essas perguntas dirigidas a São Luís, se foi na sociedade ou se foi na casa daquele casal, né? Aí a indagação foi o seguinte, o espírito que se comunicou com o senhor e a senhora F é realmente o de Castelnaudary? Pelo teor da pergunta, tudo indica que foi na sociedade, até porque não se tem notícia de que São Luís se manifestasse em outros lugares, né? E como eles estão fazendo referência àquelas comunicações lá na casa do senhor e da senhora F, tudo indica que eles estavam na sociedade, fazendo perguntas sobre o que está acontecendo lá nessa casa, né? Ele responde, sim. Então o espírito que se comunicou lá foi realmente o de Castelnaudary, né? Que podia ser qualquer outro dizendo que era ele. São Luís está dizendo que não, era ele mesmo, né? Bom, como pôde comunicar-se a eles tão prontamente? Aqui parece que passou um pouquinho de ciúme, né? Aqui na sociedade ele se recusou, e lá ele, né, se comunicou. Né? Aí o São Luís responde, a sociedade ainda o ignorava. Ele não se havia arrependido. O arrependimento é tudo. E quem contribuiu para que ele se arrependesse foi aquele casal. As preces, né? As orações. Não foi na sociedade que ele recebeu preces sinceras e tal.
são exatas as informações por ele dadas sobre o crime? Aí São Luís diz assim: compete verificardes e vos entenderdes com ele. Mais uma vez está boicotando as informações, né? Então, como se assim, espera, vai ser mais interessante vocês saberem através dele do que através de mim. Claro. Né? Bom, ele disse que o crime foi cometido em 1608 e que tinha morrido em 1659. Após 200 anos que se encontra naquele estado, a resposta: isso vos será explicado mais tarde. Então, mais uma vez, boicotou a informação. Quer saber, vai trabalhar, né? Bom, vai investigar. Vai investigar. Poderias descrever seu gênero de suplício? Porque se lembra que lá na casa do casal, eles perguntaram a ele que tipo de sofrimento dele, ele só falou que era horrível, mas não sabia descrever. Aí perguntaram aqui a São Luís: poderias descrever seu gênero de suplício? Ele responde o seguinte: é atroz para ele. Como sabeis, foi condenado a ficar na casa onde o crime foi cometido, sem poder dirigir o pensamento a outra coisa senão ao crime, sempre diante de seus olhos, e julga-se condenado a essa tortura para todo sempre. Então, o desespero dele era a ausência de esperança. Né? Exatamente. Vou ter que ficar nessa situação para todo sempre e agora não tem como eu morrer mais porque eu já morri. Né? Bom, está mergulhado na escuridão? Né? Perguntaram a São Luís. Aí ele responde: escuridão, quando quer afastar-se desse lugar de exílio. Então, ele tinha parece que ele tinha duas naturezas de sofrimento. Enquanto ele estava naquela casa onde ele foi condenado a ficar, em razão dos crimes que ele cometeu, lá ele via, lá ele enxergava. Tanto é que ele conseguiu dar a bofetada no Senhor D, né? Se ele não enxergasse, ele não conseguia acertar o rosto do Senhor D. Exatamente. Mas quando ele saía de lá, ele não enxergava nada, né? É como se estivesse cego, escuridão total, fora da casa. Sim. Né? Aí isso obrigava a voltar para lá. Que mecanismos que a vida tem, né? Coisa interessante, incrível, né? Não no plano espiritual, né? Uhum. Como é que a coisa vai se desenrolando, né? Sim, quer dizer, a vida fora da casa para ele não faria qualquer sentido, porque ele não estava vendo nada nem ninguém. Então ele só conseguia enxergar. Então ele entrava na casa para poder ter controle da situação. Sim, e na casa ele via, né? Mas fora da casa ele não via. Bom, aí qual o gênero de suplício mais terrível que pode experimentar um espírito neste caso? Aí São Luís responde o seguinte: não há descrição possível das torturas morais que são a punição de certos crimes. Né? Só quem vive isso sabe o que é isso. Né? Exatamente. O próprio que as experimenta teria dificuldade em vos dar uma ideia. Mas a mais horrível é a certeza de ser condenado sem apelação. Né? E aquela velha ideia que as religiões divulgaram, que os que são condenados ao inferno, né, ficam para todo sempre no inferno, né? Então demonstra uma dureza de Deus, né? Que Deus era imperdoável. Sim, não gerava perdão. Tendo condenado um filho, uma criatura, ao inferno, e não é só por algum tempo para ele poder aprender, se arrepender, não. Uma vez foi para lá, é para lá para sempre. Né? E aí, obviamente, que isso só poderia gerar a ideia materialista. Né? Exatamente. É razoável que qualquer pessoa... Deus perverso. É mais razoável que você negue a existência divina do que admitir um Deus nessas condições. Bom, vamos para outra pergunta feita a São Luís. Ele se acha nessa situação há 2 séculos. Avalia o tempo como o fazia quando encarnado? Isto é, o tempo lhe parece mais ou menos longo como quando vivia? Então Kardec fez essa pergunta porque ele estava informado de que o tempo para os espíritos é contado de outro modo. Sim. Ele está falando lá de 200 anos, a gente imagina aqui 2 existências físicas de 100 anos cada uma, que já é quase insuportável uma existência de 100 anos. Imagina 2 existências de 100 anos, você na mesma condição. E você vivendo, né? Vamos supor que você vivesse 200 anos. Uhum. Era insuportável. Né? E aí Kardec pergunta se esse tempo, para ele, tem a mesma ideia que nós temos de tempo, né? Aí ele responde: parece-lhe antes mais longo. Para ele o sono não existe.
Né? Oxe. Já pensou? Porque pra gente, por mais que a vida seja sofrida, se você passa lá 6 horas, 8 horas dormindo, durante o sono você não sofre, né? Agora, então você reduz um tempo de sofrimento, mas ele não tem sono, né? Então é sofrimento... Era geral, né? Sofrimento eterno mesmo. Exato. Né? Bom, aí outra pergunta para São Luís. Foi-nos dito que para os espíritos o tempo não existia e que para eles um século é um ponto na eternidade. Não é o mesmo para todos os espíritos? Sim. Aí o São Luís responde, certo que não. Só o é para os espíritos chegados a um grau muito elevado de progresso. Então é muito elevado, não basta ser espírito bom, não. Espírito não é muito elevado, né? Para os espíritos inferiores, o tempo é por vezes muito longo, sobretudo quando sofrem. Exatamente. Uhum. A gente deve saber, medir isso aqui se você está com uma crise renal. Né? E você, na hora que está com crise renal, você tem a sensação de que aquela crise não vai passar nunca, né? E aí qualquer 2 minutos de uma crise renal é uma eternidade. Nossa, né? Senhora. Para a gente ter uma ideia do sofrimento moral presente o tempo inteiro. Eu já tive crise renal. Por isso que eu estou falando crise renal, porque eu já fui mestre nisso já. Bom, esse espírito é punido muito severamente pelo crime que cometeu. Ora, disseste-nos que antes desta última existência ele tinha vivido entre as tribos mais bárbaras. Então já tinha tido outra conversa com São Luís a respeito dele, né? Disseste-nos que antes desta última existência ele tinha vivido entre as tribos mais bárbaras. Lá deve ter cometido atos no mínimo tão atrozes quanto o último. Foi punido do mesmo modo? Então, se ele não estando mais numa tribo, ele cometeu ainda numa tribo bárbara, ele cometeu esses crimes, imagina na tribo bárbara o que ele tinha feito. Então ele pergunta, foi punido do mesmo modo? Resposta, foi menos punido, porque sendo mais ignorante, compreendia menos o alcance. Sim, então aqui está outra informação importante, né? Exatamente. Para nós registrarmos no nosso... Quanto mais você ignora, né? É atenuado. O que os espíritos nos dizem, a responsabilidade é o tamanho do conhecimento. Exatamente. Né? E aí, pior que nós temos conhecimento. Isso quer dizer, pobre de nós espíritas, né? que estamos buscando conhecimento. Exatamente. E quanto mais conhecimento, maior a responsabilidade. Exatamente. Aí Kardec traz aqui uma observação. Então, sempre que Kardec traz uma observação, a gente aguça a atenção, né? Porque as observações de Kardec são muito ricas, né? Aí ele diz o seguinte, todas as observações confirmam este fato, eminentemente conforme a justiça de Deus. Qual é o fato que ele está falando? Esse de que, sendo mais ignorante, compreendia menos o alcance e automaticamente o sofrimento era menor, né? Então, todas as observações confirmam este fato, eminentemente conforme a justiça de Deus, de que as penas são proporcionais à natureza da falta, mas ao grau de inteligência do culpado. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. De que as penas são proporcionais não à natureza da falta, mas ao grau de inteligência do culpado e à possibilidade de compreender o mal que faz. Assim, menos grave em aparência, uma falta poderá ser mais severamente punida num homem civilizado que um ato de barbárie num selvagem. Perfeito. Perfeitíssimo, né? Então, meus amigos, nos preparemos se pisarmos na bola, porque para nós é justo que o sofrimento seja muito, muito maior, né? Sim. Outra pergunta a São Luís. Por que o tempo passa tão rápido? Não dá para a gente segurar esse tempo, não, né? Mas vamos lá que dá tempo para a gente avançar um pouquinho. O estado em que se encontra esse espírito é o dos seres vulgarmente chamados danados. Então, se lembra que o título era História de um Danado, né? A história de um danado. Então, o estado em que se encontra esse espírito é o dos seres vulgarmente chamados danados. Ele responde, absolutamente. Há outros ainda muito mais horríveis. Nossa. Bom, os sofrimentos estão longe de ser os mesmos para todos, inclusive para crimes semelhantes. Isso também eu acho lindo, cara. Quer dizer, duas pessoas... Crimes semelhantes, mas provas diferentes. Provas diferentes, consequências diferentes, né? Então, os sofrimentos estão longe de ser o mesmo para todos, inclusive para crimes semelhantes.
pois variam conforme seja o culpado, mais ou menos acessível ao arrependimento. E é interessante que a própria legislação humana já é assim, né? Duas pessoas praticam o mesmo crime e a pena não é a mesma. Exato. Né? Porque se um tem um histórico, o outro tem outro histórico. Um é mais cruel, o outro é menos cruel. Né? Então, eu tô aqui nesse momento pensando naquela época que nós já vivemos também, de piratas, né? Os piratas matavam, eram cruéis, né? Sim. Então, você imagina para esses indivíduos o que cada um passava e vivenciava. Sim, e a lei da vida saber aplicar a cada um a pena, né, justa. Né? Exatamente. Bom, e para completar a resposta do São Luís, ele fala assim, para este, a casa onde cometeu o crime é seu inferno. Então o inferno o inferno é aqui, como diz a música, né? Ele fala assim, para este, a casa onde cometeu o crime é seu inferno. Outros o trazem o inferno em si mesmos, pelas paixões que os atormentam e que não podem satisfazer. É muito melhor para nós que a gente não se meta com o mal, né? Que a gente não seja agente do mal. Exatamente. Jamais, né? Jamais. Se precisarmos ser vítimas do mal, que sejamos vítimas do mal, mas agentes do mal, jamais. Aí Kardec traz uma observação aqui, que eu acho que vai ser o nosso último de hoje, né? Em que ele fala o seguinte: com efeito, vimos avarentos sofrer à vista do ouro, que se lhes tornara uma verdadeira quimera. O ouro se tornara uma verdadeira quimera, uma coisa sem valor, né? Orgulhosos, atormentados pela inveja das honras que viam prestar e que não se dirigiam a eles. Então, vê honras serem prestadas a outros e não a eles, e sem causar sofrimentos a eles, né? Homens que haviam mandado na terra, humilhados pelo poder invisível que os constrangia a obedecer e pela visão de seus subordinados que não mais se dobravam diante deles. Então, é uma criatura extremamente orgulhosa verificar que agora não mandava mais em ninguém, né? Deve ser um sofrimento terrível. Ateus sofrendo as angústias da incerteza e se achando num isolamento absoluto em meio à imensidade, sem encontrar nenhum ser que os pudesse esclarecer. Fico imaginando também, né? Aquele que estava convencido de que tudo acabava com a morte, e aí chega a morte dele, engano. Ele verifica que nada acabou, mas aí não tem a mínima ideia do que está acontecendo. E os tesouros que ele juntou, né? Um verdadeiro analfabeto em relação à vida após morte, né? Aí, concluindo essa observação de Kardec, ele fala, se no mundo dos espíritos há alegrias para todas as virtudes, apenas para todas as faltas. É importante a gente considerar que não apenas para as grandes faltas, não. É para todas as faltas. Então, às vezes, uma palavra mal colocada nossa é uma falta. E a pena, né? Se a gente fala uma palavra rude, né? Rude, com a esposa, por exemplo, e aquilo gera sofrimento, né? Então, isso não vai ficar sem troco na vida, não, né? Então, se no mundo dos espíritos há alegrias para todas as virtudes, há penas para todas as faltas, e as que não são alcançadas pelas leis dos homens, sempre o são pela lei de Deus. Então, aquilo que a gente pode fazer à vontade aqui no mundo físico, que o juiz não vai nos punir, né? Não vai chegar nem ao conhecimento do juiz, né, humano, chega ao conhecimento do juiz universal. Exatamente. E são punidas, né? Severamente, quando há necessidade, e porque nós somos frágeis, todos nós somos frágeis. E procuremos não fazer nada a ninguém. Nada de mal. Nada de mal. E pior é que a gente aprende com os espíritos que não basta não fazer o mal, eles exigem mais ainda. Quer dizer, Deus exige da gente mais ainda. Não basta, bem, né? Não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem. Né? Mas o nosso tempo acabou, né? Vamos deixar para a próxima o estudo, né? Sim. Terminamos aqui mais um capítulo, né, do senhor D, que está sendo visto. E lembremos a vocês o Clube da Fraternidade,
não deixe de contribuir pelo número 3386-1422. Terminamos aqui, eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira. Muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.